Olá, pessoas! Oi, gente, cheguei! Tá começando mais um episódio de Update e hoje a gente não leu nada nessa semana, mas a gente vai atualizar você sobre o nosso encontrinho com Itamar Vieira Júnior. A gente vai falar um pouquinho também sobre escrita, que sei que Camila está muito escritora nessa semana. E já vamos começar assim, quero saber dela o que ela andou fazendo. Então, acabou que eu não consegui finalizar a leitura de verão, né? Que eu tinha comentado no nosso último update. Naquela época eu não estava gostando muito do livro, mas a essa altura eu já tô gostando bastante. E com certeza vou falar melhor dele lá nas nossas redes, @Clube da Não Cultura. E por conta do caos, assim, da vida adulta, né? Que a gente já trouxe aqui várias vezes, né? As Sim, dores que uma pauta, compartilhamos. uma pauta constante. É muito comum aqui no clube. Então, eu também estou passando por umas semanas aí um pouco caóticas e estou escolhendo então as minhas batalhas. E aí eu estou muito mais escritora do que leitora, o que não é um problema, mas a gente sabe que é legal ele ter a escrita e a leitura muito próximas sempre, né? Por vários motivos. Mas eu, infelizmente, então, estou tentando focar mais na escrita por conta de projetos pessoais, de metas que eu coloquei Sim. enquanto escritora. Então eu tô me dedicando a fazer uma reescrita de uns contos que eu escrevi há um bom tempo atrás. Então a reescrita é uma coisa muito cansativa, porque esses textos, por exemplo, eles passam, né, por uma releitura, por uma reescrita, porque quando tu finaliza, tu sempre vai, fazer essa revisão. Mas quando tu deixa o texto ali parado e retoma ele muito tempo depois, né, com esse objetivo de reescrevê-lo, acaba sendo uma coisa muito cansativa, porque a tua perspectiva, ela mudou, tu se tornou muito mais crítico com o tempo, né, óbvio, amadureceu as tuas ideias. Então, o texto ele sempre vai ser modificado, e ainda mais que eu vim com esse objetivo de reescrevê-lo, né. Então tem um, por exemplo, que eu já finalizei, que eu acho que a ideia, o propósito do texto, ele mudou muito quando eu escrevi ele. Então antes ele tinha uma ideia e agora ele já está se transformando em outra coisa, apesar de eu não ter, vamos dizer assim, deletado tudo e começado do zero, ele se transformou numa outra coisa, assim, mas eu acho que ele ficou mais encorpado, ele teve um ressignificado muito mais interessante, acho que ele tá funcionando melhor, e acho que ele reflete um pouco também do meu amadurecimento desde então, porque, eh, de novo, é sobre entender, o que tinha de errado, tentar transformar numa coisa melhor, a partir da tua perspectiva enquanto escritor, porque, sei lá, de um ano pra cá, obviamente, eh, a minha crítica ficou muito mais aguçada, então é mais cansativo por conta disso, mas também faz parte do processo. Eu acho que nós artistas temos a. Acho que a situação. A questão ali de olhar pra trás e ver o que a gente já fez. E às vezes também é uma questão de momento, né? Naquele período, naquele tempo, o texto tinha que ser daquela forma que tu fez pra Exato. tu chegar daqui a pouco aqui, agora, e tá revisitando e encontrando essas modificações que tu queira fazer, né? E que tu acha que são necessárias. Mas estou curioso. E uma dúvida que me surgiu enquanto estava falando, e que eu acho que a gente nunca parou para conversar nem aqui no podcast, nem fora, era sobre o teu encontro com a escrita, assim, como é que tu decidiu que ia escrever, como é que tu pensou assim, eu vou ser escritora. Se tu já pensou isso, tipo, desde muito pequena, ou se foi uma coisa que tu foi pensando assim, eu escrevo bem, olha aí, é uma possibilidade. Me conte sua vida, Camila. É, de frente com Camila. Então, é uma pergunta difícil, hein. Achei um momento aí bem programa de televisão para emocionar os brasileiros. Eu não sei porque tá, vamos lá do começo. Resumidamente, eu escrevia fanfic. Amo. É, um passado doloroso. Não, mas eu escrevia fanfic, assim, vamos lá, muito, muito, muito novinha, e eu não sei nem como isso surgiu, mas acho que vem muito da escola, na verdade, do tipo, no que eu era boa em português, né, eu digo ali ensino fundamental. As professoras de português sempre gostavam de mim, aí eu ia muito bem em tudo que envolvia escrever textos.
Mas assim, nunca ninguém, falava assim: "Ah, tu vai ser escritora", era sempre outras áreas intelectuais, por exemplo, professora, até advogada, mas nunca me diziam tipo: "Tu, vai ser uma escritora". Mas em contraponto, eu tinha um apoio muito forte da minha mãe e do meu tio, que sempre foram muito leitores e, tipo, sempre me trouxeram livros de presente, sempre me incentivaram desde pequenininha. E sempre foi uma coisa do tipo aguçar a minha criatividade, a minha imaginação, em várias coisas, né, não só do livro, assim. E aí, naturalmente, eu acho que isso muito da aula de português, do incentivo de casa, até que eu tive essa, vamos dizer, essa primeira abertura de ficção mesmo, que era na fanfic. Bem na época do Orkut e tal, depois foi para outros sites e eu fui fazendo, fui fazendo. E aí quando entra aquele momento de o que que eu vou fazer da vida, eu estava indo fazer letras, porque não o que que eu ia fazer, né. Já passei por essa gauchada, como a gente fala aqui. Ai, gente, que loucura. Sim, a letras acaba sendo o caminho de quem é mais artístico, assim, eu acho, né. Gosta de É, ler e escrever. Então, até cheguei a prestar vestibular, eu passei e tudo mais, mas aí tinha outros percalços no caminho, que pode ser destino, se for pensar nisso, né. E aí, por conta disso, eu atrasei. E daí, surgiu naquele ano o vestibular para escrita criativa na PUC aqui do Rio Grande do Sul. Até primeira então turma, primeira detalhe. turma, a Frankenstein, né. Então o curso nem nunca existiu na vida, era uma coisa muito nova, mas eu lembro que eu fiquei ai, pode parecer uma pataquada, mas é verdade, eu fiquei, tipo, muito emocionada, muito feliz, porque era um curso que aí eu fui ler, né, mais ou menos o que eles iam ter ia ser estudado e tudo mais, e eu fiquei muito emocionada, porque eu fiquei: "Meu Deus, eu vou estudar sobre roteiro, eu vou estudar sobre não sei o quê", e daí eu fiquei: "Isso merece paraíso". Enfim, o resumo disso tudo é que eu entrei na faculdade e tal, e aí eu acho que todos os caminhos automaticamente, assim, foram me levando pra isso, mas óbvio que eu acho que a gente não pensa assim: "Ah, então, gente, hoje serei escritora", eu acho que acabou sendo um movimento natural e Sim. é um debate interessante que é: quando você se considera escritora? A gente falava na faculdade. Porque, na verdade, eu era quase uma criança e escrevia fanfic, tinham pessoas me lendo, eu não era uma escritora, mas ao mesmo tempo eu não me sinto escritora muitas vezes, e às vezes eu me sinto, então é muito confuso esse processo, porque eu acho que é uma profissão ainda, vamos dizer, muito informal, é uma profissão, então, só que é informal, de certa forma. Mesmo eu ainda tendo graduação ou etcétera, eu ainda não sinto, tipo, 100% essa segurança. Então, é uma pergunta complexa. Sim. Eu acho que o episódio indo totalmente diferente do que a gente pensar, mas acho que todas essas categorias de profissões informais, né, entre aspas, que aí estão músicos, artistas em geral, eu acho, né, atores, enfim, hã, que passam um pouco, acho que mais dificuldade para levar isso como algo sustentável efetivamente, acho que a gente se duvida muito, né, de tipo: "Ai, será que eu sou? Será que eu não sou? O que que me torna, né, aquilo e tal". E acho que às vezes a gente tem que, enfim, parar e refletir que a gente é assim, né, e que tá tudo apesar do mundo e das construções de capitalistas, etcétera, enfim, da sociedade, dizerem que não, acho que é A gente tem que importante bancar, a gente a tem que gente tem que bancar. bancar, exatamente. Mas agora mudando totalmente de assunto, vamos falar de coisas que Mas, a gente consumiu. eu ia falar mudando de assunto, mas dentro do Uhum. assunto, sobre o Itamar Vieira Júnior também, né. Ai, tudo. Grande Itamar Vieira Júnior, que fomos na sessão de autógrafos no sábado passado, no caso, né, vamos aí trazer datas, foi no dia 20. 20. Eu É. buscando o calendário aqui ao vivo para falar para vocês. Foi na livraria Leitura, do Barra Shopping Sul, aqui de Porto Alegre, eu e Fevi fomos lá, e foi incrível. O Itamar é muito querido, muito lendo, acessível com todo mundo. Ah, enfim, o Fevi que conversou com ele, tá. Eu conversei, é o meu best, né, agora virou o meu melhor amigo, é Grandes triste. amizades. Gente, ele é um fofo e
Basicamente, a conversa foi porque quando a gente vai numa sessão de autógrafo, se você ainda não foi, aí você que tá nos ouvindo, a gente geralmente coloca o nosso nome num papelzinho, né, para que eles escreva corretamente ali e agilize o processo do autógrafo. E aí eu escrevi Fevi, né, até porque, pra quem não sabe aí, quem não sabia e ficou sabendo também, como é que já estou sabendo a novidade, o meu nome, na verdade, é Felipe Vicente, né, e Fevi é um apelido que eu tenho desde, sei lá, o ensino médio e que eu levei pra minha vida e assino hoje em dia quase tudo como Fevi. Poucas pessoas me conhecem como Felipe. E, e aí eu cheguei lá, né, com Fevi escrito e tal, e ele falou, ai, Fevi, que diferente, né? E aí ele perguntou se era o meu nome real ou se era algum apelido, alguma coisa. E aí eu falei, na verdade é um apelido, meu nome é Felipe Vicente e tal. E aí a gente bateu um papinho sobre isso. Aí ele perguntou pra Camila também de onde é que a gente era, né, se a gente era de Porto Alegre mesmo, ou da região metropolitana, enfim. Um querido, né, não podemos ficar conversando por muito tempo, porque enfim, a fila tava grande, A né? fila E estava a grande. gente ficou, sei lá, 1 hora, eu acho, Sim, deu uma esperando. hora. É, 1 hora, gente. E ainda assim, tá? Eu vou dar uma macetada aqui, que eu achei que foi pouca gente. Eu acho que tinha. Porque eu vi o pessoal da livraria mesmo com um bloquinho, assim, de fichas, né? Um grande bloquinho de fichas ainda, ou seja, não tinha dado todas as pessoas que eles tinham, acho que, preparado pra receber. Ah, mas assim, tivemos a oportunidade, foi muito legal. Era uma livraria que eu não tinha ido ainda, então ah, foi legal, assim, de ver, entrar em contato. Me deu muita vontade de ir em mais sessões de autógrafo, de ir em mais livrarias, de visitar mais coisas, assim, porque eu acho que a pandemia tirou um pouco isso e a gente ficou muito dentro de casa e também de ficar comprando pela Amazon e tal. E às vezes a gente nem precisa comprar, né? Vai na livraria, dá uma olhada, conversa com as pessoas sobre as leituras ali que estão disponíveis e blá blá blá. E é isso. Fiquei É, muito feliz com eu esse também, com rolê. certeza. Sobre isso até de visitar os locais é muito louco, porque a pandemia realmente nos tirou isso. E é legal ir em livrarias, principalmente as pequenas, porque a gente entra e vive uma experiência até de troca, que é difícil a gente ter comprando na Amazon, né. Sim. Então: o que que tu me recomenda?" Ou "Comprei esse livro, o que que é próximo disso, o que que eu ia gostar de ler?" Então tem essas coisas de conversas de livraria mesmo que são interessantes, e que a gente não tem quando compra pela internet. É mais barato e tudo mais, mas aí entra esse ponto da gente, de repente, tirar, né, um dia a cada sei lá quantos meses para visitar as livrarias menores, para conhecer os locais, que estão incentivando a cultura de certa forma. E como o Fevi falou, sessão de autógrafo de autores que são mais independentes também rolam bastante, em Porto Alegre, imagino São Paulo, Rio e outros, locais mais ainda. Então é interessante estar de olho nessas livrarias pequenas e outros, até as grandes de shopping também, Uhum. para ver o que tá rolando, ser mais presente nisso. Acho que é uma coisa que eu e o Fevi a gente comenta bastante assim no off, de começar a trazer mais esses eventos e essas presenças, assim, literárias, principalmente para o clube. Inclusive @clube da não cultura nas redes sociais. E um ponto, assim, sobre a fila também do autógrafo, eu queria trazer aqui, para fechar esse tópico do Itamar. Foi incrível, tudo mais, mas assim, bem como o Fevi falou, por um lado a gente fica pensando, podiam ter muito mais pessoas, porque, pra vocês terem uma noção, a gente ficou aí uma média de 1 hora na fila, a gente saiu de lá umas 7 horas, porque iniciava às 6. E atrás da gente não tinha uma quantidade, assim, nossa, gigantesca de pessoas. Então, claro que é uma média de tempo, mas assim, considerando, o padrão de autógrafo, eu senti que tinha espaço para ter mais pessoas ali. Uhum. Então, ao mesmo tempo que eu fico muito feliz por ter conhecido o autor e por saber que tem pessoas ali, né, esperando por ele com tinham pessoas com todos os livros, pessoas com 2 livros, que são os mais famosinhos e tal. Também, eu fico assim: "Por que isso aqui não está explodindo de pessoas?". Inclusive eu tive um pensamento na fila, né, olhando os livros, naquele dia, assim: "Ai, se a gente tivesse um tiktoker aqui que dança". E não é preconceito com pessoas que dançam no TikTok, tá? É só sobre uma reflexão mesmo, assim, de formato, de conteúdo. E até uma questão mais cultural, assim, de como a gente consome as coisas, sabe. E o quanto o que o TikTok entrega, ele vai consumindo os nossos dias, inclusive meu e do Fevi, né. Como essas outras, Sim. formatos, eles tomam mais o nosso tempo do que o livro em si. Então,
eu fico pensando, se a Vanessa Lopes estivesse lá, queridona, maravilhosa, com certeza o shopping talvez estivesse explodindo, porque todos os fãs de Porto Alegre, curiosos, estivessem para tirar uma selfie, enquanto o Itamar já não teve tanto esse rolê, apesar de estar cheio, tá? Lembrando, Sim. não estou. E ele foi, se eu não me engano, o autor mais lido, Exato! no ano passado ou 2021, eu não lembro, acho que foi ano Eu passado, também né. não tenho certeza, mas acho que foi no ano passado, ele liderou É. várias listas de Sim, vendidos ele de foi o livros. mais lido, assim. Então, claro que a gente entende, né, principalmente sendo sulista, a gente entende todo o nosso contexto Com e certeza. e que sabe que são realmente é o nicho aqui no Rio Grande do Sul, né, que leria o Itamar Vieira Júnior. Mas, eu acho que trazendo também essa questão da internet, né, eu acho que a gente às vezes pensa tanto em discutir a literatura na internet com outras pessoas, vendo reels e compartilhando e comentando em book, Instagram e tudo mais. E, cara, tendo esse rolê, me veio uma falta de, tipo, ir mais em discussões de livros, fazer parte de um clube de livro que realmente seja efetivo, que as pessoas se encontrem num café, nem que seja, e leiam aquilo e debatam sobre aquilo, ou daqui a pouco ir uma palestra de escrita, de literatura, de autor que tá lançando coisa nova. E, e aí, às vezes, me bateu essa reflexão, assim, né, sobre o que a gente tá consumindo e como a internet tem tomado essa coisa, porque não, essa questão, né, que é muito legal, né, a gente usa a internet, né, pra falar de livro e pra deixar acessível pra todo mundo a discussão, mas que nada supera, eu acho, tu tá do lado da pessoa, assim, vocês estarem comentando sobre uma trama, sobre uma coisa. Então, fica aí a reflexão. Mas agora rapidinho, vamos falar do que a gente viu, assistiu, leu. Bom, leu a gente não quase leu nada. Mas, Hipocrisia temos nesse sim. podcast. Uma coisa que eu ia perguntar pra Camila, a gente tá assistindo agora uma coisa. Ai, ai, momento guilty pleasure. Eu tô assistindo Túnel do Amor, e eu sei que a Camila também estava assistindo Túnel do Amor. Tu Sim. terminou, Camila? Então, Túnel do Amor 2, né, que é a Dois, Ana isso. Clara. Ana Clara é Uhum. ex-BBB e que, na real, tá na Globo aí. E ela tá como apresentadora, né, a primeira edição foi com o Mion. Acho que ela está Uhum. muito melhor, então já começo falando sobre Muito. isso. Acho que combinou mais com o formato, ainda que eu sinta, assim, um pouquinho de. Acho que tá forçando um pouquinho algumas expressões, me incomodou alguns momentos específicos, tá? Ih. Mas nada que, tipo, eu achei ela maravilhosa. Mas assim, sobre o programa, eu não terminei, já acabou? Fiquei na dúvida. Saiu o último Tem episódio, acho que essa semana, mas eu também não acabei ainda. Tá. Não, eu ainda não acabei, mas já passei por várias polêmicas ali de Uhum. episódios, muito caótico. E é basicamente Túnel do Amor, que faz um tempinho já que eu não assisto, assim, mas eu olhei bastante coisa. E Vai na Fé, que eu também estou super atrasada, só pegando spoiler no Twitter. E é Eu também. basicamente isso que eu tô olhando, assim, tem muitas coisas na fila, mas eu não consigo assistir nada, nem meus filmezinhos do final de semana rolaram, então tô bem fora da vida de TV. Só pra contextualizar o pessoal que não sabe do que se trata o Túnel do Amor, ele é um reality show de relacionamento, né, então segue um formato meio parecido com De Férias com Ex, Are You The One, Soltos em Floripa, essa coisa toda. Só que eu acho ele muito mais legal porque, são inscritas duplas, então vamos supor, né, que eu me inscreva com a Camila, nós somos amigos, e a gente vai pro túnel. E aí, são 2 casas, eles são divididos em 2 casas, e aí eu vou pra uma casa, a Camila vai pra outra, e lá a Camila tem que encontrar alguém pra mim ficar, e eu tenho que encontrar alguém pra Camila ficar. E só que aí começa a dar muitas tretas, porque às vezes a pessoa se envolve com quem ela vai indicar pro amigo, hã, ou enfim, tem milhões e milhões de situações que podem acontecer ali. Aí tem umas dinâmicas de tipo, ai, agora vocês trocam de casa, agora vocês vão pra um date vendados. Enfim, tem É. muita coisa legal, assim. É uma farofa legal, É uma grande divertimento. farofa. É uma grande farofa. Pra aquele momento que você trabalhou muito aquele dia, e aí você chega em Exato. casa e você só quer olhar pessoas
sendo fúteis. E fazendo coisas muito duvidosas. Sim. É o grande objetivo, assim, que nem Fevi deu exemplo, daí eu tenho que chamar a pessoa que mais combina com o Fevi da minha casa, só que o Fevi não sabe quem é essa pessoa, não faz ideia, ele vai então pra esse encontro que nem ele falou. Pode ser vendado, pode ser só ouvindo música, pode ser só vendo num telão as fotos do Fevi, tem vários formatos que eles fazem, eu acho que é interessante ser criatividade. E tem umas discussões, assim, meio interessantes que acontecem, assim, além da futilidade e da pegação. E é legal porque é uma vibe no sentido Big Brother Brasil, de tipo, ver de perto algumas coisas do ser humano, sabe? Alguns comportamentos. Então, é bem entretenimento pra esse dia, assim, que tu tá cansado, ou tu não sabe bem o que tu quer assistir, então é bem legal. Espero que tenham mais edições. Eu também, e acho que deu super certo com a Ana Clara. É verdade. E, eu só ia comentar de 2 filmes que eu vi esse final de semana. Eu vi 2 filminhos de terror, com uma com as minhas amigas, assim, não tinha muito o que fazer, e aí eu fui ver esses filmes. Um se chama Fear, ele não lançou no Brasil ainda, né, Fear, Medo. Mas eu fiquei até, pensando que não sei por que que não lançou aqui ainda, porque é um filme ok, assim, não é um filme excelente ou mas ele é um filme bom, e acho que ele cumpre as premissas do terror, e é basicamente ele reúne ali um grupo de amigos num hotel, porque a amiga principal, né, a protagonista desse filme, ela tá de aniversário, e aí o noivo dela reúne os amigos nesse hotel e tal pra comemorarem esse aniversário. E esse hotel ele é super histórico, assim, e tal, ele é meio longe, assim, da civilização e blá blá blá. Só que aí eles vão pra uma roda de fogueira, acho que na primeira noite, assim, e aí eles começam a bater um papo cabeça, assim, reflexão, e aí eles começam a falar sobre coisas que eles têm medo. E aí, a partir daí, tudo que Hum. eles têm medo acaba acontecendo. Então, tipo, a pessoa que tem, eu tenho medo de sangue. Aí alguma coisa vai acontecer que vai fazer ela entrar em contato com o sangue. Ou, eu tenho medo de confiar em mim mesmo, de não ser confiável. Daí vai acontecer umas tretas Ela ali vira que fofoqueira. aí tem uma que tem medo de perder o controle, daí você já imagina as situações, né. Só que Olha! durante tudo isso, hã, em paralelo, esse filme ele se passa depois da Covid, tá, mas em paralelo é como se tivesse acabado a Covid e aí surgiu um novo vírus, esse vírus é super misterioso, ele causa alucinações e tal. Então, tudo isso meio que se envolve com a trama, e aí, enfim, quem quiser assistir, dê o seu jeito, porque não tem nas plataformas, mas eu gostei, assim, achei divertido. E um outro que eu vi foi, deixa eu até lembrar, tá. Um que eu estava muito curioso pra ver. Ai, gente, foi Ursinho Pooh. Só que assim, não é Ursinho Pooh. Vocês viram, não sei se vocês sabem, mas o Ursinho Pooh entrou em domínio público, né? E agora ele, né, fica disponível aí para as pessoas usarem como bem entender. E aí fizeram um filme de terror com ele, se chama Urso Pooh, Sangue e Mel. E aí é basicamente o Pooh e o Leitão matando pessoas. Ah, não. Ah, não. É, E aí eu estava muito curioso pra essa trechezeira. E aí eu fui assistir, e o filme obviamente não é bom, mas ele é bem feito, assim, questões técnicas, ele é super bem feito. Mas eu achei que dá uma falta de roteiro ali, porque não tem muita história, é mais eles matando ali. Tem, claro, uma questão por trás e tudo mais, que você entende porque que eles matam, mas meio que a gente não consegue se envolver com os personagens. As atuações também não são muito boas, exceto a do Pooh e do Leitão, que são maravilhosos, porque eles estão, né, vestidos de Pooh e Leitão. Mas assim, mas mete medo, sabe? Cumpre o Entendi. papel de meter o Cumpre o medo, mas é papel. trechezeira também. Mas Ah, é entre os bom, trash. 2 é. E uma coisa importante de falar do primeiro filme que eu vi, o Fear, a maioria do elenco é negro. E eu achei isso muito legal, porque me lembrou muitos filmes do Jordan Peele, que é Corra, Nós e Não Não Olhe e tal. E tem umas questões ali raciais bem interessantes que eles discutem no filme também. Então, fica a dica.
Achei muito esse do medo achei muito, muito interessante. Eu gosto dessa É, premissa, gostei assim, dessa de premissa trabalhar também. uma coisa mais psicológica, do teu medo se Uhum. transformar em algo real, assim, eu curto É. bastante. É isso então, temos um episódio, Camila? Temos um episódio, uma mistura de vários assuntos, mas com certeza foi válido, espero que você tenha curtido. Aproveita para já nos seguir no @Clube da Não Cultura, se você ainda não fez. Estamos aí em todas as redes sociais possíveis que a gente consegue atualizar dentro de uma situação caótica de adultos. É, mas ultimamente ela tá ficando bem atualizada. É, Tem story vamos lá todo dia pra vocês interagirem, pra vocês. Tem reels da gente fazendo gracinha. tamo bem, tamo Tamo conseguindo. bem. Então é isso, gente. Até semana que vem. Um beijo. Beijo.